Primeiramente, minha intenção aqui não é defender o monarca e nenhuma visão política, e sim mostrar a aula de má interpretação de texto dada por esta criatura. Segundamente, eu me sinto meio culpado por ser tão rigoroso com um canal que aparentemente é de entretenimento. Mas como esse vídeo tem muita visualização, vou tentar surfar na onda dele para ganhar algum público porque meu canal tá na merda. Em relação a todo esse debate de forma geral, de cara, já vejo vários problemas que estão na própria base do debate. Sem esclarecer esses detalhes, é impossível chegar a qualquer conclusão. O grande problema é que ambos os lados não deram sua definição do que vem a ser racismo, preconceito, agressão, discurso de ódio, opinião, discriminação, crime e outros termos semelhantes. Ou seja, eles pegam um universo de termos diferentes entre si e fazem uma salada imensa resumindo todos ao mesmo significado. Mas por que isso acontece? A resposta é simples: o brasileiro no geral é burro. Brasileiros que foram educados nesse novo sistema de ensino socioconstrutivista tendem a não interpretarem o que leem. Ademais, brasileiros tendem a ser palpiteiros, emotivos, vitimistas e opinam para parecerem bonitinhos pro público, e não por terem estudado o assunto, numa mistura promíscua entre vaidade e demência. Por incrível que pareça, o monarca parece ser o único que tenta desenvolver esse pensamento de definir a ontologia de cada termo. Ele consegue pelo menos fazer uma distinção entre a prática do racismo e a simples expressão verbal dele, ou seja, ele entende que a simples fala, sem apresentar ameaça, incentivo ao crime, quebra de contrato ou qualquer outro tipo de prejuízo à vítima, não pode ser punida por lei, porque não lesa nenhuma vítima, ou seja, a simples fala não é o mesmo que coagir, calotear ou proibir alguém de fazer algo, se configurando num clássico crime sem vítimas. Se não tem vítima, não tem crime na visão do monarca. Uma visão que me parece extremamente lúcida e sensata que até agora não foi refutada por ninguém até onde eu sei, com exceção de religiosos tradicionalistas como católicos e islâmicos que defendem policiamento do pensamento, como víamos na Idade Média e teocracias islâmicas modernas, além de tribos rudimentares. Ironicamente, a criminalização do pensamento é uma arma incrivelmente reacionária, mas atualmente foi adotada pela esquerda mais progressista e liberal de todos os tempos. A esquerda defende até a existência de pedofilia sem vítimas, mas racismo sem vítimas não existe. Uma grande parte da discussão pública a respeito desse caso do monarca parece, ao meu ver, ficar estagnada dentro dessa dificuldade de definir o que seja racismo. Ou seja, a falta de capacidade do brasileiro médio de entender conceitos simples acaba gerando um debate interminável que parece ter conteúdo, mas que na verdade é apenas reflexo de uma confusão dos termos, ou seja, o debate parece ser um grande problema semântico. É incrível como uma discussão sobre racismo no Brasil que abrange milhares de palpiteiros se estende por meses e em nenhum momento surge no cérebro atrofiado de uma única cabeça de gado a ideia de primeiramente definir o que seja racismo. Ou seja, os caras criam um debate gigantesco que é extremamente prolixo sobre um fenômeno social, e geram conteúdo infinito sobre o tema em vários vídeos de YouTube, debates intermináveis na GNT ao lado de palpiteiros como o Emicida, intermináveis notícias na Globo e na mídia impressa, debates em universidades, etc. E em nenhum momento o gado tenta definir o que seja o tal fenômeno social de que eles tanto discutem. Chega a parecer uma grande e bem arquitetada pegadinha do Silvio Santos. Os caras fazem um debate sobre uma coisa sem sequer definir basicamente o que seja essa coisa. Seria como um país inteiro entrar numa discussão se Plutão é ou não é um planeta sem antes definir o que seja planeta e o que seja Plutão. É coisa de esquizofrênico. Já imaginou? O entrevistador pergunta para o militante plutoniano se ele acha que Plutão seja um planeta, e o militante responde: sim, é planeta. E o entrevistador pergunta: o que é um planeta? Não sei. O que é um Plutão? Também não sei, mas sei que é um planeta. Ainda bem que esse retardo mental que ocorre nas discussões de ciências humanas não contaminam tanto as áreas de ciências exatas e naturais. Você pergunta para um palpiteiro aleatório: racismo é crime? Ele responde: sim, é evidente que é crime. Defina crime. O que é crime? Não sei. O que é racismo? Também não sei, mas tenho convicção religiosa de que seja crime. No máximo o palpiteiro vai dizer: crime é o que a lei diz que é crime. E você responde: então aborto é crime, porque a lei diz isso. O palpiteiro vai mudar de assunto sem perceber e vai começar a argumentar em favor do aborto, te acusando de ser um evangélico fundamentalista que, por ser homem, não está no seu lugar de fala. Eu juro que isso acontece, eu posso mostrar prints, já passei por isso. A sensação de estar debatendo com uma inteligência artificial rudimentar de um NPC de um jogo aleatório é muito grande. Isso é o debate público no Brasil moderno. Seria o mesmo que eu definir o homossexualismo da seguinte forma: homossexualismo é o ato de um adulto abusar sexualmente de uma criança do mesmo sexo. Ou seja, homossexualismo é crime. Perceberam a falácia? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato, replay instantâneo. Premissa 1. Homossexualismo é o ato de um adulto abusar sexualmente de uma criança do mesmo sexo. Premissa 2. Abusar sexualmente de uma criança do mesmo sexo é crime. Conclusão: homossexualismo é crime. De fato, um adulto abusando sexualmente de uma criança do mesmo sexo é um exemplo de homossexualismo. Porém, o componente criminoso desse ato não é o homossexualismo em si, e sim o abuso de menor, que seria crime ainda que a relação não fosse gay. Sacaram a jogada da esquerda?
Ah, agora eu entendi! Assim como eu misturei propositalmente o abuso e o homossexualismo para confundir a cabeça da minha pobre e ingênua vítima. O esquerdista mistura racismo com qualquer ato persecutório ou danoso para concluir que o racismo é crime, sendo que todos os crimes ligados ao racismo, desde ofensa, discriminação, homicídio, escravidão, difamação, espancamento, segregação, discurso de ódio e muitos outros, coexistem com o racismo sem dependerem dele, ou seja, esses crimes existem mesmo sem a presença do racismo. Não tem como explicar melhor do que eu expliquei. Este insight foi feito até pro Felipe Neto entender. Mas ainda assim existe um segundo tipo de jumento, aquele que diz: puxa, você teve todo esse trabalho de escrever todo esse texto só para defender racista? Será que você também não seria um racista? Ou seja, o esquerdista, não conseguindo te refutar, apela para o tipo mais baixo de acusação, na tentativa de se livrar da humilhação de ter perdido o debate em um assunto que ele tinha tanta certeza estar correto. O esquerdista te acusa de algum crime para parecer que ele venceu o debate. Pessoas como seu Easy Nobre fazem esse tipo de coisa. Ou seja, se você não refuta o esquerdista, você é racista. Se você refuta o esquerdista, você também é racista, já que você teve um enorme esforço em provar um ponto que não traz benefício para o discurso racialista afrocentrista da esquerda. Corroborando o que eu já disse milhares de vezes, para o liberal iluminista pós-moderno marxistoide, a verdade não importa. O que importa é o interesse imediato e arbitrário do movimento identitarista pós-moderno, que é um dos vários tentáculos da mentalidade revolucionária, nesse caso, um subproduto do subproduto da mentalidade marxista, só que numa visão mais moderna e identitarista. Ou seja, para essa corja de vagabundo, a luta entre as classes oprimidas e opressoras é o que importa. A verdade só importa na medida das necessidades da militância que se declara defender os interesses da classe oprimida. Mas o que seria essa classe oprimida? Essa é a melhor parte, pode ser qualquer coisa que a militância decretar. O Karl Marx focava no trabalhador proletário como sendo a classe mais oprimida de sua época, e o patrão burguês e empresário capitalista detentor dos meios de produção, como sendo o mais opressor. Ou seja, o Karl Marx era muito mais sério do que o gado atual, e ao meu ver ele defendia a maioria, até onde eu sei. Grande parte da massa de pessoas, desde a época do Marx até hoje, são proletários em algum nível. Os pobres empregados sempre são maioritários em comparação com os empresários. Ou seja, para o Marx, a minoria privilegiada explora a maioria oprimida, assim como para o libertário, a elite estatal explora os civis pagadores de impostos. Mas atualmente vemos muita gente definindo a preocupação com as minorias como sendo pauta da esquerda. Nunca foi, é pauta liberal progressista e libertária, já que os libertários defendem a menor minoria que existe, que é o próprio indivíduo. Ou seja, o marxismo defende a maioria da exploração da minoria, e não o contrário. Com a evolução do marxismo, qualquer classe minoritária passa a ser a classe oprimida pela maioria. É interessante ver como o marxismo pula de um extremo para o outro. Antes a pauta era ajudar a maioria, o proletário. Proletário vem de prole, ou seja, proletário é o clássico cidadão de bem que os bolsonaristas tanto falam, que quase sempre é conservador e religioso, e só quer trabalhar para sustentar a prole. Ou seja, o tio Marx defendia uma classe de trabalhadores na sua maioria machos, brancos, conservadores peludos, suados homofóbicos machistas e eletricistas, cisbípedes, ou seja, tudo aquilo que a esquerda moderna abomina e até criminaliza. Claro que o tio Marx não era reacionário nem religioso, ele era um ateu com raivinha de Deus e com o bumbum libertino. Ele sabia que o proletário era isso, mas ele queria mudar a cultura do povão e não entrar em guerra com ele como faz a esquerda moderna. Essa é a magia do identitarismo pós-moderno. A verdade não importa e a classe oprimida pode ser qualquer uma, mesmo que essa classe não seja necessariamente oprimida. Visão marxista é essa, que por sua vez é só mais um dos vários tentáculos do gnosticismo revolucionário, que por sua vez já não sei de onde vem. O velho da Virgínia tem os palpites, mas eu não tenho bagagem cultural para saber se está certo. Até onde eu porcamente sei, essa mentalidade surge com o Platão, com suas teses de mundo perfeito das ideias. Não sei, nem quero culpar o grande Platão. Então, sem mais delongas, eu vou tentar definir o que seja racismo, já que nem a lei define muito bem o que seja. Racismo é um termo genérico que se refere a um imenso universo de crenças, comportamentos humanos. Racismo pode ser desde uma piada até um sequestro seguido de homicídio. Ou seja, a variação é tão ampla que o simples reducionismo do termo a atos criminosos implica em fraude grosseira. Existem milhares de tipos e níveis de racismo, tornando impossível julgar todos os casos como uma coisa só. Cada caso de racismo é um caso e deve ser julgado individualmente. Por exemplo, o estranhamento que uma tribo tem de outra, ao ponto de se matarem, é racismo? O medo que alguns camponeses asiáticos do interior da China têm de brancos altos de olhos claros é racismo? Se sentir desconfortável em ambientes onde todo mundo tem uma raça diferente da sua, é racismo? É racismo um negro se sentir mais confortável entre negros do que entre brancos? Ou é racialismo? O racismo poderia ser classificado em dois grandes grupos de acordo com o grande antropólogo do YouTube, este que vos fala. O racismo natural da sociedade e o racismo persecutório, mas nem isso os críticos do monarca são capazes de fazer. Eles nem mesmo tentam fazer uma mínima definição do que seja racismo antes de julgar. Que patético. Realmente, o limite aí, será que a gente... Porque se você fala que alguém não pode falar que é racista,
você tá literalmente acabando com a liberdade de expressão do cara. Porque você falou que é ok. Não, o cara tem um pensamento racista, mas não é ok ele falar que ele tem? Não é ok ele expressar. Por quê? Eu não acho, aí eu acho que... Puta, aí essa é a questão, na real. Não é ok ele expressar esse pensamento? Eu enxergo que não. Na verdade, eu tô falando Eu não acho só isso minha opinião absurdo, pessoal. incrível. Como que a gente não pode deixar o cara expressar o que pensa? Porque essa expressão do que ele pensa, ela leva a cenários de violência. A gente tá vendo isso. Não necessariamente. Não necessariamente individualmente, mas coletivamente, sim. Mas tudo bem, mas aqui a gente não tá analisando o caso coletivamente, a gente tá analisando o caso individualmente. Mas quando a gente fala de sociedade, a gente fala de uma sociedade coletiva. Não, mas você tá falando que o cara que é racista pode chegar e falar, puta, eu sou racista. Não, ele pode afirmar o seguinte: eu sou racista. Ele não pode chegar e afirmar, olha, eu acho que preto é pior que branco, eu acho não que... Pode? Não pode? Por que não? Porque essa é expressão de ódio. Deixa ele falar, mano. Eu acho que é a liberdade do cara. Meu Deus, parece que o monarca acabou de sair do berço e é uma tábula rasa. Alguém precisa mudar isso aí, né? Vamos ao próximo trechinho aqui de vídeo. No primeiro vídeo, o monarca pergunta se não é ok ele expressar esse pensamento, mas a que pensamento ele se refere? Ele pergunta se alguém não pode se autodeclarar racista. Se autodeclarar racista não é o mesmo que expor a sua visão racista. De fato, o ponto dele é interessante. Devemos lembrar que pelo fato do monarca ser maconheiro e o flow ser uma conversa extremamente informal, ele perde o raciocínio e muda de assunto o tempo todo. Mas pelo contexto, no primeiro vídeo parece que ele se refere à questão de um racista se autodeclarar racista. De fato, se é crime um racista simplesmente revelar a informação de que ele próprio é racista, então também seria crime uma terceira pessoa revelar que o tal racista é racista. Ou seja, denunciar um racista seria crime, já que para denunciar você teria que antes revelar o racismo do racista, mas segundo vocês mesmos. A simples revelação de que alguém é racista é uma conduta racista em si mesma. Ou seja, acusar um racista de ser racista também seria racismo, logo um crime. Ou seja, o ponto levantado pelo monarca é extremamente pertinente, e esse detalhe passou despercebido pela genial análise do canal suavemente comentado. Quanto maior o canal, pior o conteúdo. Em outras palavras, a simples confissão do crime seria crime, o que é absurdo, porque você estaria induzindo o criminoso a manter o crime em segredo. Mas com o ódio, com a fala do outro, eu acho que a gente tem que construir uma sociedade que dê liberdade pra todo mundo falar exatamente o que tá na cabeça dele. Por mais maluco que seja. Mas mesmo que... Tá, pelo que entendi, então, o pensamento ali do senhor monarca é que nós devemos deixar todo mundo falar o que quiser, mesmo que seja preconceituoso, potencialmente nocivo ou que faça apologia à violência. Porque aí é que surge uma oportunidade da gente dialogar, né? E mostrar pra essa pessoa aí o porquê que ela tá errada, né? Ok, então. Temos mais alguma evidência aí do senhor monarca pra avaliar? Não? Ah, tem sim, né? Aqui, ó, vamos ler esse aqui, ó. Querem criminalizar o pensamento. Muito perigoso isso. Autoritarismo começa assim? Autoritarismo? Liberdade de expressão? Por favor, alguém traz esse garoto aqui na corte, porque eu mesma vou fazer um exame de corpo de delito nele, porque ele tá parecendo muito traumatizado pro meu gosto. Eu tenho mais uma pilha dele de tweet aqui, mas eu não tô vendo a necessidade de ficar lendo isso aí não. Agora eu já cansei do senhor monarca. Vamos seguir o processo aí e ver essa notinha do iFood que desagradou tantos réus. Prova número 1. Nota de fim de parceria. O propósito do iFood é alimentar o futuro do mundo, promovendo mudanças e impactando positivamente a sociedade. Por isso, estamos encerrando a nossa relação comercial com o Flow. Acreditamos que não é mais possível ser parte de uma sociedade desigual, por isso repudiamos qualquer tipo de preconceito ou ato de discriminação. A empresa assumiu o compromisso público de ser protagonista na promoção de mudanças urgentes que favoreçam a diversidade e a inclusão. O iFood segue firme nesse propósito e vai continuar promovendo ações, internas e externas, incentivando a mudança de comportamento e se posicionando diante de situações que vão contra todo o propósito de diversidade e inclusão da companhia. Começando pela tuitada do Igor Baforada Braba. A nota do iFood é a coisa mais intelectual e empresarialmente desonesta que eu já vi na internet. Imputam no grupo Flow um crime, fruto de um salto lógico imenso. Tá lá. Acreditamos que não é mais possível ser parte de uma sociedade desigual, mas nos demonstraram algo diferente. Após essa manifestação ali em forma de tweet, nós também tivemos o tweet do monarca. E eu espero que esse tweet aí seja muito bom mesmo, porque a minha histeria feminina aqui tá prestes a ser ativada e isso vai afetar minha imparcialidade, hein?